aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o exercício 7 do capítulo 3. E sem muita enrolação, mãos à obra. O exercício número 7 do capítulo 3. Sejam as proposições P tangente de π menos x igual a cotangente de x e que π menor do que 2, determinar o valor lógico de cada uma das seguintes proposições. Então, para o exercício 7, ele nos dá 4 proposições compostas, sendo elas a letra A, B, C e D. Só que para a gente definir se elas vão ser verdadeiras ou falsas, nós primeiro temos que ver se a nossa proposição P e Q são verdadeiras ou falsas. Então nós vamos ter duas proposições simples, a P e a Q. A P, ele diz que a tangente de π menos x é igual a cotangente de x. E a Q nos diz que π é menor do que 2. Temos que ver se essas afirmações são uma verdade ou uma falsidade. Então eu vou começar analisando a nossa proposição P. A proposição P ela está trabalhando com uma tangente e uma cotangente. Para a gente fazer essa análise, temos que ter em mente o seguinte dado, que a tangente de algum ângulo ela pode ser representada da seguinte forma. Ela pode ser igual ao seno do mesmo ângulo divididos pelo cosseno do mesmo ângulo. Então notem que o ângulo que nós usamos na tangente, que é o ângulo que iremos colocar dentro do quadrado cinza, tem que ser o mesmo ângulo que iremos colocar para o seno e também tem que ser o mesmo ângulo que iremos colocar para o cosseno. Então a tangente ela pode ser escrita dessa forma também. O seno de um ângulo divididos pelo cosseno do mesmo ângulo. E a cotangente, que a proposição P também está trabalhando, pode ser escrita da seguinte forma, que a cotangente de algum ângulo é igual, daí é o inverso da tangente. No caso, é o cosseno deste mesmo ângulo divididos pelo seno do mesmo ângulo. Então notem que aqui o ângulo usado para a cotangente também tem que ser o mesmo usado no cosseno e o mesmo usado no seno. E iremos usar então esta representação da tangente e da cotangente para analisarmos se a proposição P será uma verdade ou uma falsidade. Tendo em mente essas duas formas de escrever a tangente e a cotangente, eu vou começar trabalhando com a cotangente. Então, a gente sabe que podemos escrever ela dessa forma, cosseno sobre o seno do mesmo ângulo, e no enunciado ele coloca a cotangente como sendo a cotangente de x. Ou seja, no ângulo onde a cotangente irá trabalhar, nós colocaremos x. Consequentemente, no cosseno também terá que ser o mesmo ângulo, será o ângulo x, e no seno o ângulo x. Para a gente poder trabalhar com este ângulo, vamos ter que olhar então o nosso círculo trigonométrico. O que o enunciado nos diz? O enunciado nos diz que esse ângulo x ele pode ser qualquer ângulo do ciclo trigonométrico. Então a gente pode substituir o x por qualquer um dos ângulos que nós temos. Ele pode ser 0 graus, ele pode ser 90 graus, ele pode ser 180 graus, ele pode ser 270 graus, ele pode ser até os ângulos intermediários entre eles. Ou seja, o x pode ser qualquer ângulo que a gente queira. Ou seja, não importa qual o ângulo que a gente escolha para x, esta igualdade irá se manter, que seria a tangente de π menos o ângulo que a gente escolher, igual a cotangente deste mesmo ângulo. Então, para verificarmos se essa igualdade se afirma, eu vou escolher um ângulo aleatório para que seja o nosso x. No nosso caso, eu vou pegar o x como sendo o ângulo π, no caso π radianos, e ele equivale em graus 180. Então, para o nosso exercício, iremos colocar que x será igual a π. Então, na nossa igualdade da cotangente, onde nós temos x, nós iremos substituir por π, já que igualamos x a π. Então, tendo a cotangente de π igual a cosseno de π sobre seno de π, eu vou fazer uma outra substituição, que é π equivale a 180 graus. Então, no lugar de π, eu vou colocar na nossa fórmula 180 graus. Será a cotangente de 180 graus igual ao cosseno de 180 graus divididos pelo seno de 180 graus. O cosseno de 180 graus e o seno de 180 graus a gente sabe. O cosseno será menos 1 e o seno de 180 é igual a zero. Então a cotangente de 180 graus nós podemos obter com este cálculo de menos 1 divididos por zero. Porém, sabemos que não existe
nenhuma divisão por zero. Será então um valor indefinido. Então temos que aqui que a cotangente de 180 graus é igual a um valor indefinido. Então agora iremos trabalhar com a tangente. Já definimos o valor de x, pegamos o ângulo π, então substituímos já na cotangente e agora temos que fazer a mesma substituição lá na tangente. Sabemos que a tangente ela pode ser escrita da seguinte maneira: o seno do mesmo ângulo divididos pelo cosseno do mesmo ângulo utilizado na tangente. No enunciado, este ângulo ele é dado como π menos x. Então, a tangente de π menos x pode ser reescrita como seno de π menos x divididos pelo cosseno de π menos x. Para a gente não trabalhar com π menos x, eu vou organizar então essa conta aqui do lado para torná-la de uma forma mais simples. A gente já definiu o x como sendo π, então no lugar de x eu vou colocar o valor π. Então nós teremos a tangente de π menos x, que agora vai ser π, colocamos π menos π. Sabemos que π ele equivale a 180 graus, então no lugar de π vou colocar 180 graus menos o outro π, que também vale 180 graus. E 180 graus menos 180 graus é igual a 0 graus. Então, ao invés de trabalharmos com π menos x, a gente pode reescrever a nossa conta usando 0 graus. Então, a tangente de 0 graus é igual ao seno do mesmo ângulo, será seno de 0 graus divididos por cosseno de 0 graus. Então, para a gente obter a tangente de 0 graus, nós temos que fazer a conta do seno e do cosseno. O seno de 0 graus nós já conhecemos, é igual a 0. E o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, realizando essa conta, nós teremos que a tangente de 0 graus é igual a 0 divididos por 1. Sabemos que 0 dividido por qualquer número é igual a 0. Então, nós temos que a tangente de 0 graus é igual a 0. No enunciado, ele nos diz que, utilizando essa fórmula, tangente de π menos x, ela tem que obter o resultado igual à cotangente de x. Nós definimos o x como π. O enunciado diz que os valores obtidos deveriam ser iguais, mas nós chegamos aqui no final que a tangente deu igual a 0 e a cotangente deu um valor indefinido. Então eles são diferentes. 0 é diferente de um valor indefinido. Deveria ter dado um valor igual. Como deu um valor diferente, nós temos que a proposição P é uma falsidade. E ela não se confirmou quando definimos x igual a π. E agora vamos analisar a nossa proposição Q e ver se ela é uma verdade ou uma falsidade. A nossa proposição Q diz que π é menor do que 2. Nos números decimais, π equivale a aproximadamente 3,1415. No enunciado, ele diz que π é menor do que 2. Ou seja, se π equivale a 3,1415, então no lugar de π a gente pode colocar 3,1415. Assim a afirmação ficaria que 3,1415 é menor do que 2. E isto está errado, pois 3,1415 é maior do que 2. Logo, a nossa proposição Q também é uma falsidade. Então agora que já descobrimos os valores lógicos das nossas proposições simples, sendo P uma falsidade e Q uma falsidade, vamos começar com a letra A. A letra A, temos que descobrir o valor lógico de toda a proposição composta. Então, para a gente saber se ela é uma verdade ou uma falsidade, temos que fazer a tabela verdade da letra A. Nossa tabela verdade terá apenas uma linha, porque só temos um valor lógico para as nossas proposições simples, sendo P e Q uma falsidade. Então, vamos começar preenchendo as proposições P e Q, onde nós temos duas colunas da proposição P, então as duas serão falsidade, e da proposição Q, duas colunas também. Então, falsidade para todas elas. Colocando o número embaixo das colunas, mostrando que esse foi o primeiro procedimento de preenchimento. E agora vamos começar fazendo as operações. O que tem prioridade sempre é o que está entre parênteses. E dentre os nossos parênteses nós temos duas negações e duas conjunções. Então, sabemos que a negação tem prioridade número 1. Começamos então com a negação da esquerda para a direita. Vamos começar com a negação do primeiro parênteses. A negação está trabalhando com o valor lógico da proposição P, que está à direita dela, que é uma falsidade. E a negação de uma falsidade é uma verdade. Esse foi o segundo procedimento, colocamos o número 2. Também temos o outro parênteses, o segundo, no qual temos uma negação também. Então vamos trabalhar com esta negação agora. Ela está negando a proposição Q, que é uma falsidade. A negação de uma falsidade é uma verdade. Esse foi o terceiro procedimento. E agora só nos falta as duas conjunções para completarmos os nossos dois parênteses. Como as conjunções têm prioridades iguais, vamos começar da esquerda para a direita. Então vamos trabalhar primeiro
com a conjunção do primeiro parênteses. Ele está trabalhando com duas colunas de valores lógicos, a esquerda e a direita. À esquerda da nossa conjunção, temos que pegar a coluna que tiver o maior número na base, que é a negação, que tem o número 2. E a coluna número 2 é uma verdade. À direita da nossa conjunção, nós temos apenas uma, que é o da proposição que. Logo após, nós vamos ter uma coluna vazia, então a gente não vai mais olhar as colunas a partir daí. Então nós temos que fazer uma conjunção com uma verdade, que está à esquerda, com a falsidade, que está à direita. E a conjunção de uma verdade com uma falsidade é uma falsidade. Esse foi o quarto procedimento. E agora, para finalizar os parênteses, nós temos a conjunção do segundo. Essa também vai trabalhar com duas colunas, uma esquerda e uma direita. À esquerda temos apenas a proposição P, que é uma falsidade. E à direita temos que pegar a coluna com o maior número, a coluna número 3, que é uma verdade. De novo, a conjunção de uma falsidade com uma verdade será uma falsidade. Esse foi o quinto procedimento. E agora só nos falta terminar o que está fora dos parênteses, que é uma disjunção. A disjunção irá trabalhar também com duas colunas, uma esquerda e uma direita. Temos que pegar à esquerda da nossa disjunção a coluna que tiver o maior número, que é o número 4, que é uma falsidade. E à direita da nossa disjunção, a coluna que possui o maior número é a coluna número 5, que também é uma falsidade. E a disjunção entre duas falsidades será uma falsidade. O sexto procedimento, e é na coluna que possui o maior número, é onde está a resposta da nossa letra A. Então, na coluna número 6, onde ela é uma falsidade, esta é a resposta para a letra A, que a proposição composta é uma falsidade. Vamos agora para a letra B. Na letra B também temos que fazer a tabela verdade de toda a proposição composta. De novo teremos duas colunas para a proposição P e duas para a proposição Q. Preenchemos todas elas com uma falsidade. Esse foi o primeiro procedimento. E agora começamos com as operações. De novo temos que dar prioridade ao que está entre parênteses, e entre parênteses temos apenas uma condicional. A condicional trabalha com duas colunas, a esquerda e a direita, e são elas falsidade e falsidade. A condicional entre duas falsidades será uma verdade. Esse foi o segundo procedimento. E agora vamos para o que está fora dos parênteses. Fora dos parênteses temos 4 operações: uma disjunção, uma negação, uma condicional e uma negação. Das 4, a que tem prioridade é a negação, tem prioridade número 1. Temos duas, então vamos fazer da esquerda para a direita. Vamos começar com a primeira negação. Esta primeira negação está trabalhando com a coluna que está à direita dela, que é da proposição P, que é uma falsidade. A negação de uma falsidade é uma verdade. Esse foi o terceiro procedimento. E agora temos a outra negação, que também tem prioridade número 1. Também está trabalhando com uma coluna de valor lógico à direita dela, que é da proposição Q, que também é uma falsidade. E a negação dessa falsidade é uma verdade. Esse foi o quarto procedimento. Agora temos só duas operações, a conjunção e a condicional. A que tem prioridade número 2 é a conjunção. Então iremos trabalhar primeiro com ela. A conjunção trabalha com duas colunas, uma à direita e uma à esquerda. Temos que pegar a coluna que tiver o maior número, tanto à direita quanto à esquerda. Vamos começar com as colunas que estão à esquerda da conjunção. São 3. A coluna da proposição P, a coluna da condicional e a coluna da proposição Q. Dentre elas, a que tem o maior número é a coluna número 2, da condicional, que é uma verdade. Então é com esse valor lógico que iremos trabalhar. À direita da nossa conjunção temos apenas duas colunas, pois depois teremos uma coluna vazia. Dessas duas, a que tem o maior número é a coluna número 3 da negação, que também é uma verdade. E a conjunção de duas verdades será uma verdade. Então esse foi o quinto procedimento. E agora, para finalizar, temos que realizar a condicional. A condicional também trabalha com duas colunas, a esquerda e a direita. À esquerda da nossa condicional, a maior coluna é a número 5, da conjunção que acabamos de fazer, que é uma verdade. À direita da nossa condicional, a que tem o maior número é a coluna número 4, da negação, que também é uma verdade. E a condicional de duas verdades será uma verdade. O sexto procedimento, e na coluna que tem o maior número, que é a coluna número 6, é onde está a resposta para a nossa letra B. Então o valor lógico da proposição composta da letra B é uma verdade. Agora vamos para a letra C. A tabela verdade da letra C, nós temos duas colunas da proposição P e duas da proposição Q. Todas são uma falsidade. Então, começando preenchendo por elas. Sendo este o primeiro procedimento, colocamos o número 1 embaixo das proposições simples. E agora começamos com as operações. Temos que dar prioridade ao que está entre parênteses. E só temos um parênteses nesta proposição composta. Dentro dele, nós temos uma conjunção. A conjunção trabalha com duas colunas, a esquerda e a direita. Ambas são uma falsidade, tanto a esquerda quanto a direita da nossa conjunção, que é da proposição P e da proposição Q. E a conjunção de duas falsidades será uma falsidade. Esse foi o segundo procedimento. E agora só temos as operações que estão fora dos parênteses. Dentre todas elas, temos várias negações e elas têm prioridade número 1. Então vamos completar todas as negações primeiro, sempre da esquerda para a direita. Começamos com a primeira negação fora dos parênteses. Ela está trabalhando com uma coluna que está à direita dela.
À direita dela, nós temos 3 colunas, a da proposição P, a da conjunção e a da proposição Q. Logo após temos uma coluna vazia, então a gente não vai mais olhar daí em diante. Entre essas 3 que já preenchemos, temos que pegar a coluna que tem o maior número na base, que é a coluna número 2, da conjunção. Ela é uma falsidade, a negação dessa falsidade será uma verdade. Esse foi o terceiro procedimento. Agora temos outra negação na sequência aqui. Ela também trabalha com uma coluna à direita dela, que só temos uma da proposição P. A negação dessa proposição P, que é uma falsidade, fica sendo uma verdade. Então esse foi o quarto procedimento. E agora a nossa última negação, que está negando a proposição Q, que é uma falsidade. Então a negação dessa falsidade fica uma verdade. Quinto procedimento. Após isso, nós temos 2 operações para completar. A da bicondicional e a da disjunção. A que tem prioridade número 2 é a da disjunção. A disjunção trabalha com 2 colunas, a esquerda e a direita. À esquerda da nossa disjunção temos 2 colunas. A que tem o maior número é a coluna número 4, da negação, que é uma verdade. E à direita da nossa disjunção temos 2 colunas. A que tem o maior número é a coluna número 5, que também é uma verdade. E a disjunção entre 2 verdades será uma verdade. Esse foi o sexto procedimento. E agora, para finalizar, temos que fazer a bicondicional. A bicondicional trabalha com 2 colunas. À esquerda da nossa bicondicional, a maior coluna é a coluna número 3, da negação, que é uma verdade. E à direita da nossa bicondicional, a coluna que tem o maior número é a coluna número 6, que também é uma verdade. E a bicondicional entre 2 verdades é uma verdade. Esse foi o sétimo procedimento. Também sendo esta a coluna que tem o maior número, é nela que está a resposta para a nossa letra C. E a proposição composta da letra C resulta então em uma verdade. Vamos para a letra D, a tabela verdade da nossa letra D. Então vamos começar preenchendo pelas proposições. Todas recebem o valor falso, pois P e Q são uma falsidade, como vimos no começo. Esse foi o primeiro procedimento. E agora dos parênteses temos que dar prioridade aos parênteses internos, que são os parênteses que estão em laranja. Só temos um. Dentro dele nós temos uma negação e uma disjunção, que tem prioridade a negação, então começamos por ela. A negação está trabalhando com a proposição P, que está à direita dela, que é uma falsidade. A negação de uma falsidade é uma verdade. Esse foi o segundo procedimento. Ainda dentro dos parênteses internos, que é o que está em laranja, só nos falta terminar a disjunção. A disjunção trabalha com 2 colunas, a esquerda e a direita. A esquerda dela, a coluna que possui o maior número é a da negação, possui o número 2, que é uma verdade. E a direita, a da proposição Q, que é uma falsidade. A disjunção de uma verdade com uma falsidade é uma verdade. Terceiro procedimento. Agora temos que fazer o que está fora dos parênteses internos e dentro dos parênteses externos. Os parênteses externos são os parênteses que estão em vermelho. Temos 2. Dentro deles, nós temos uma disjunção no primeiro parênteses externo e no segundo nós temos uma negação, uma conjunção e uma negação. De todas essas operações, o que tem prioridade número 1 é a negação. Então vamos dar um foco para o segundo parênteses externo. Vamos começar pela negação, temos 2, então começamos da esquerda para a direita. A primeira negação do segundo parênteses externo está trabalhando com a proposição P, que é uma falsidade. A negação dessa falsidade é uma verdade. Então esse foi o quarto procedimento. E agora a segunda negação está trabalhando com a proposição Q, que é uma falsidade também. A negação dessa falsidade é uma verdade. Quinto procedimento. Agora só nos falta terminar a disjunção do primeiro parênteses externo e a conjunção do segundo. Ambas têm prioridade número 2, então vamos começar da esquerda para a direita. Vamos fazer a disjunção do primeiro parênteses externo. Essa disjunção está trabalhando com 2 colunas, a esquerda e a direita. À esquerda dele temos apenas a proposição P, que é uma falsidade. E à direita da nossa disjunção temos 4 colunas. A que tem o maior número é a coluna número 3 da disjunção dos parênteses internos, que é uma verdade. E a disjunção de uma falsidade, que está à esquerda dela, com a verdade da coluna número 3, será uma verdade. Então esse foi o sexto procedimento. E agora, para finalizar os parênteses externos, temos apenas a conjunção do segundo. Essa conjunção trabalha com 2 colunas, a esquerda e a direita. A esquerda dela, a que possui o maior número, é a coluna número 4. E a direita é a coluna número 5. Ambas são uma verdade. A conjunção de 2 verdades será uma verdade. Esse foi o sétimo procedimento. E agora só falta terminar o que está fora dos parênteses, que só temos uma operação, que é a disjunção. Essa disjunção está trabalhando com 2 colunas. À esquerda dela, a maior coluna é a coluna número 6. E à direita, a que possui o maior número, é a coluna número 7. Ambas são uma verdade. E a disjunção entre 2 verdades é uma verdade. Então esse foi o oitavo procedimento. E a coluna que possuir o maior número, que é a coluna número 8, onde está a resposta para a letra D. Então a proposição composta da letra D, o valor lógico dela é uma verdade. E esse foi o sétimo exercício do capítulo 3. E esse foi o vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo!